Olá a todos, para quem ainda não me conhece, eu sou o Júnior e em nosso primeiro vídeo de história iremos falar sobre a Era Vargas. Vargas foi uma importante figura para a história brasileira, e como ele ficou no poder durante muitos anos, há muita coisa a se falar sobre ele. Portanto, provavelmente esse vídeo será dividido em duas ou mais partes. Antes de irmos para o assunto em questão, é conveniente dar um rápido contexto do que estava acontecendo antes disso. Bem, devido a uma crise econômica, as exportações de café do Brasil estavam caindo. Esta crise econômica aconteceu devido aos eventos da Primeira Guerra Mundial, no qual os países gastaram muito dinheiro em equipamentos militares para lutar e também para reconstruir as cidades afetadas pela guerra, ou seja, não estavam mais comprando o café do Brasil. Enquanto isso, no Brasil, a escolha do presidente era definida pela política do café com leite, no qual o presidente do país ora era um representante de São Paulo, ora era um representante de Minas Gerais. Por isso, o nome Café com Leite. Ele fazia referência aos dois maiores produtos desses estados na época, o café de São Paulo, o leite de Minas Gerais. Quando um presidente paulista saía, ele indicava um mineiro, quando o mineiro saía, indicava um paulista. Assim, sempre, ora era um paulista, ora era um mineiro. Até que Washington Luiz, o representante de São Paulo, quando ia sair, ao invés de indicar um mineiro, indica outro paulista, no caso, o Júlio Prestes. Isso fez com que Minas Gerais ficasse insatisfeita e formasse uma aliança com o Rio Grande do Sul. E nessa, eles indicaram Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, em sua trilha de campanha, se tornou um político extremamente populista. Ele rapidamente conquistou o respeito e a admiração de muitas pessoas e fez muitas promessas do que faria caso vencesse a eleição. Porém, ele, com tudo isso, ainda não venceu essa eleição. Mas algo iria acontecer. Seu vice, João Pessoa, o que seria o vice do Getúlio Vargas caso ele tivesse ganhado, foi assassinado. E nessa tragédia, Vargas viu uma oportunidade. Ele culpou seus opositores de terem assassinado este homem, o João Pessoa, e usou isso de pretexto, junto com o apoio da população, para dar um golpe. E assim ele chegou ao poder em 1930. Aqui temos a primeira fase do governo Vargas, que é o governo provisório. Ele recebe esse nome justamente porque não aconteceram tantas coisas assim neste período, mas ainda assim tem alguns eventos que gostaríamos de destacar. Bem, o primeiro deles é que Vargas deixou de lado a política do café com leite, aquela onde necessariamente primeiro deveria ser um paulista, depois um mineiro, voltava para paulista, depois para mineiro. Ele acabou com isso. Ele também deixou de lado a Constituição de 1891. Ele também criou um ministério, nomeou tenentes como interventores e começou a formular leis trabalhistas. Lembra-se que ele havia feito muitas promessas para os seus eleitores? Então, aqui ele começa a querer cumprir algumas delas. Ele também cria o Código Eleitoral, o que torna o voto secreto, o que dificulta um pouco as fraudes eleitorais e garante o direito do voto às mulheres, que não tinham no Brasil antes disso. Ele cria o Conselho Nacional do Café com o intuito de valorizar o produto no mercado exterior. Falamos aqui que o preço dele estava caindo devido aos eventos que estavam acontecendo por causa da Primeira Guerra Mundial, que aqui já havia acabado, mas ainda assolava financeiramente alguns países. Lembrando que como Getúlio Vargas chegou ao poder por intermédio de golpe, uma vez que quem haviam vencido as eleições era o candidato de São Paulo, ele tinha muitos opositores. Esses opositores se concentraram no estado de São Paulo, exigindo uma Assembleia Constituinte. O Vargas ele reprime essa manifestação, mas ele também acha que é a hora de criar tal Assembleia. Então ele a cria em 1934, colocando um fim nessa fase do governo, que é o governo provisório, e começando o próximo, que por causa da Constituição se chama justamente governo constitucional.
Bom, galera, encerramos por aqui, mas a história de Vargas ainda não. Então acompanhe nosso canal para saber como vai se desenvolver a história dele na presidência. Compartilhe com seus amigos se você gostou, sugira temas nos comentários e até a próxima.